Bom dia, irmãos. Vocês já falaram bom dia várias vezes hoje, né? Para mim é uma alegria estar com vocês aqui novamente. Para quem não me conhece, Rodrigo, já fui apresentado aí. De novo, é muito bom estar com vocês. Às vezes eu fico pensando na caminhada da plantação de igreja durante várias vezes. Já passou, lógico, o pensamento na minha cabeça, principalmente quando eu venho de novo, volto para cá e sou muito bem acolhido. As pessoas sabem o que está acontecendo comigo, as pessoas estão orando por mim, ainda mesmo eu não estando tão frequente aqui, participo das reuniões do conselho pastoral da igreja, mas não estou tão frequente aqui. E mesmo assim as pessoas passam por mim no corredor e perguntam: Rodrigo, como é que está a saúde, como é que está isso, como é que está acontecendo, como é que está a igreja? E aí você se sente em casa mesmo, assim. E às vezes eu no trabalho, no desafio da plantação de igreja, você fica pensando assim: rapaz, onde é que eu fui amarrar meu jumentinho? Porque até há pouco tempo eu estava carregando cadeira para lá e para cá, trazia as cadeiras daqui, levava lá para a igreja, acabava o culto, voltava com as cadeiras para cá. Aí você chega aqui, tem todo mundo que você já conhece, tem as pessoas que você já tem um carinho enorme, todas as pessoas já estão nas suas funções, o trabalho e o serviço da Emanuel é realmente exemplar, as pessoas se empenham no serviço, uma banda maravilhosa dessa, assim, e aí você vê a quantidade de coisa que tem por fazer, mas também os frutos do que tem acontecido. A gente vai compartilhar um pouco disso também, mas eu trago um abraço da Igreja Batista Mosaico, lá em Setúbal, o carinho também e todo o agradecimento por tudo que a Igreja Batista Emanuel tem feito por nós e pelo bairro, né? Eu acho que isso é um coração da Igreja Batista Emanuel alcançando outros lugares na cidade, não só lá em Setúbal, como também através da Convenção Batista Pernambucana, que a Igreja Batista Emanuel investe bastante em envio de pessoas para o interior do estado, como também na Igreja Batista da Lagoa, dando todo o suporte também. Então, a gente se sente, assim, sendo parte dessa missão que a Batista Emanuel tem se empenhado em cumprir. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o tema dessa nossa caminhada está envolvendo o compartilhar um verbo de amor. E vocês tiveram justamente essa mensagem como sendo o início da série na semana passada. E a minha intenção hoje é dar continuidade a gente meditar sobre o porquê compartilhar. Mas mais do que isso, eu quero passar hoje, eu vou tentar fazer meio que uma experiência aqui, porque vai ser um modo meio aula. A minha intenção é a gente trabalhar missões e o porquê de missões, porque que durante os séculos a igreja fez missões e qual o objetivo da gente fazer missões. Queria que os irmãos pudessem abrir comigo lá em João, capítulo 20, no versículo 21. Escondido aqui. João capítulo 20. Depois que a gente lê, não fecha a sua Bíblia não, que a gente vai caminhar também aí por perto de João 20. Você pode deixar aberto aí em João 20, tá certo? João 20, vamos ler a partir do 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse tema do envio, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele é algo que é lidado na igreja como sendo essencial para a caminhada cristã. A gente tem falado e fala o tempo todo a respeito da necessidade de se fazer missões.
e a igreja, a Emanuel, é muito comprometida com o tema de missões, o tema missionário. E o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, talvez alguns já conheçam, é uma meditação sobre o termo que tem sido cunhado e propagado mais recentemente, com maior afinco, chamado de missional. O termo missional tem passeado tanto nos meios teológicos, como também dentre as igrejas. O que é ser missional e o que é ser uma igreja missional? Aqui, o que Jesus está falando, no capítulo 20, parece meio estranho e deslocado do que, poxa, ele acabou de ressuscitar, ele encontrou com os discípulos, entrou na casa misteriosamente. Assim que ele entrou na casa, ele disse: a paz seja com vocês, e mostrou mão e lado. Logo em seguida, ele disse de novo: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para a gente entender por que Jesus falou isso, a gente tem que lembrar que em João capítulo 17, um pouco atrás, se você puder abrir comigo aí, João capítulo 17, a partir do versículo, pelo menos o 18, deixa eu ver se a gente começa um pouco antes. A partir do versículo 14. No capítulo 17, tem a oração sacerdotal de Jesus e a oração logo em seguida por todos os crentes, onde ele vai dizer assim, no versículo 14 do capítulo 17: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês entenderam o que eu estava rogando? Há pouco tempo atrás eu estava falando sobre isso. Vocês estavam aqui reunidos, e a palavra fala lá em João 20 que eles estavam com medo. Por quê? Porque não se sabia, parece que havia uma frustração enorme. Toda aquela caminhada ao lado de Jesus significou nada, porque ele estava morto. E do nada, ele aparece na reunião e disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Entenderam agora? Vocês conseguiram entender o que é que eu estava falando? Que essa mensagem do Evangelho não tem morte que seja capaz de sepultar. Não tem nada que seja obstáculo para essa mensagem. Vocês estão entendendo agora que esses sofrimentos pelos quais vocês já passaram e estão prestes a passar, não será o suficiente para impedir o avanço do Evangelho? E o avanço dessa mensagem que eu vim trazer e encarnei essa mensagem? Então a gente entender a respeito desse envio é que é o mais importante. A gente pensar sobre o termo missional, ele foi um termo que ele veio a partir de uma crise no século XX agora. Mais especificamente depois de uma conferência missionária na Alemanha, na década de 50, onde se começou a meditar sobre o termo Missio Dei. Missio Dei, a missão de Deus. A gente, por muito tempo, considerou que missões é algo que é uma atividade da igreja. É algo que tem que estar estruturado e ter talvez um departamento, ter um ministério que possa levantar e segurar esse valor e gritar sobre esse valor. E a gente começou a tratar missões com o tempo como sendo algo de exclusividade de quem está longe. Aqueles irmãos que têm estado em situações que a gente não consegue nem imaginar, merecem um apreço e uma oração, assim, muito mais do que constante do que a gente pede pelos nossos próprios problemas. Porque eles têm passado por coisas e passam por uma solidão, porque eles não têm, às vezes, muitos não têm condição de ter isso aqui, de passar pelos corredores, de ter alguém perguntando: olha, como é que você está? Estou orando por você. Essa frase, muitos dos nossos irmãos que estão distantes não ouvem.
Mas como você já deve ter testemunhado e visto na sua própria vida, às vezes um sofrimento ou uma situação pela qual você passou, faz com que quando uma outra pessoa passa pela mesma coisa, você tenha um carinho e um coração muito maior e se importar muito mais com a história daquela pessoa, lembrar mais dela em oração, porque você foi tocado por aquilo, você compreende em parte, mas sabe a situação e o sofrimento que o outro está passando. Eu acho que muitas vezes nos falta isso em pensar a respeito desses missionários que estão lá distantes. Mas voltando para o termo missional, e a gente volta para essa problemática um pouco mais na frente. O termo missional, ele veio a ser tratado então como desafiando o que a gente imaginava como sendo a missão da igreja. Porque missões não é algo que a igreja faz. Missões não é algo que você, vamos dizer assim, tem que ser uma prática constante da igreja. A gente tem que começar a entender, e foi isso que as pessoas que estavam se reunindo em torno do tema de missões concluíram, que missões é algo que faz parte da própria essência e natureza da igreja. Por quê? Da mesma forma que missões não é algo que a igreja faz, missões não é algo em que Deus está interessado, simplesmente. Missões é algo que faz parte da própria natureza e essência de Deus. E a gente começa a entender um pouco isto quando a gente lê esses versículos, onde tem Jesus falando: assim como tu me enviaste, eu os envio. E a gente começa a perceber que a essência de missões, ou a essência missional, ela está na própria Trindade. Missão faz parte da natureza de Deus, ele não é um aspecto da salvação, que a gente proclama uma coisa, muitas vezes foi sentido isso, é como se fosse assim, a gente precisa colocar missões como sendo algo, porque as pessoas precisam ouvir o evangelho e precisam ser salvas. Ok, faz parte da missão. Mas missão está na própria essência, está na própria natureza do Deus a quem a gente serve. Ele desde o princípio enviou. Aquilo que é a própria natureza de Deus em relação a nós, se constitui na relação nossa com Ele, por causa de um Deus que envia. Em Abraão, você tem um chamado para que ele saia da sua terra e ele seja enviado para abençoar todas as famílias da terra. Aquilo que Deus dá como missão para o povo, normalmente tem como fim a bênção daquilo que está ao seu redor. Então, contestando e vamos dizer assim, vendo que a igreja estava tratando missões simplesmente como parte de uma atividade ou como um fim para salvar almas e não enxergando a própria natureza de Deus, se começou a perceber que, olha, se Deus é um Deus que envia, a gente tem que entender Deus como um Deus missionário. Quando a gente começa a perceber um Deus que está agindo no mundo e está redimindo as coisas ao nosso redor, e a gente começa a perceber partes da cultura que precisam que a gente abra mais o olho e entenda, não o que é que eu vou fazer para Deus, mas que eu esteja com o coração aberto e entender o que é que Deus está fazendo, e como eu posso me engajar na missão de um Deus que está em missão. E agora eu posso me entender não como fazendo um trabalho para Deus, mas me juntando a Ele na sua própria natureza de alcançar as pessoas em amor. Então missões faz parte da identidade de Deus e deve fazer parte da nossa identidade. Compartilhar é algo que não é uma atividade nossa, mas faz parte do nosso dia a dia. Lógico, com esse termo missional também veio muita modinha, vamos dizer assim. Igrejas que simplesmente fazem um culto mais contemporâneo, igrejas que têm tido a necessidade de proclamar o evangelho simplesmente em ter algo mais animado, e começaram a chamar isso de missional. E missional não tem a ver com um tipo de evento que é feito.
Missional não tem a ver com um programa novo que é estabelecido. Sabe por quê? Programas não vão transformar corações das pessoas. Não é em estabelecer um novo programa que os corações são transformados. Agora, quando a gente começa a meditar na natureza do nosso próprio chamado e nos preocuparmos mais com o coração das outras pessoas, aí sim, quando a gente está servindo a Deus, nesse sentido pode ser. Mas programa normalmente é algo que a gente cria quando os cristãos não estão fazendo o óbvio da caminhada cristã. Aí a gente cria um programa para, sei lá, aumentar o tempo devocional das pessoas. É o óbvio. A gente devia estar se debruçando sobre a palavra se a gente acredita que ele é alimento para a nossa alma, mas a gente não faz. Então a gente cria rotinas de hábitos para ajudar nessa caminhada. Mas não é aquilo que transforma, é você se engajar e entender a necessidade de você mudar a sua própria vida para servir a um Deus que está em missão. Normalmente, a expansão geográfica está muito associada com missão. Aquele é um povo não alcançado. Não, aquele é um povo alcançado. E a gente começa a tratar missões como um tabuleiro de War. Quem já jogou War aqui sabe. Você já conquistou aquele país ali, está resolvido. Você já conquistou esse país aqui, está resolvido. E a gente estabelece uma mediação quase que como política. Aquilo ali colocamos a nossa bandeira lá naquele lugar. Não colocamos a nossa bandeira naquele lugar. É verdade que existem povos que ainda não ouviram falar da mensagem de Jesus. Mas eu aposto com você que durante a sua semana você vai encontrar com muitas pessoas que precisam ouvir da mensagem de Jesus. E quando a gente começa a transferir somente para aqueles irmãos que estão lá longe a necessidade de proclamar o Evangelho, a gente considera que o nosso povo é alcançado. E isso é uma mensagem que eu acho que o diabo se alegra muito, de que a gente imaginar a transferência de responsabilidade da missão para o outro, a transferência da responsabilidade da missão para aquele que está distante. E mais, a gente transfere muitas vezes com atestado. A gente investe financeiramente, diga, eu invisto em missões, como se o seu trabalho fosse simplesmente colocar dinheiro naquilo ali. É muito bom e um privilégio para você quando você serve através do seu bolso e investir nessas vidas. Mas eu queria que você entendesse que é um privilégio para você. Tanto aqui na igreja, como em ofertas missionárias, eu queria que você entendesse que servir a Deus com aquilo que Ele nos dá é um privilégio. Sabe por quê? Ele não precisa do nosso dinheiro. Aquilo que a Emanuel tem para fazer aqui no bairro de Boa Viagem, acho que é arriscado eu falar isso. Aquilo que a Emanuel tem para fazer aqui no bairro de Boa Viagem não depende do meu e do seu dinheiro. Porque Deus vai fazer para mim e para a sua vergonha, apesar de eu e você estarmos contribuindo ou não com isso. E quando a gente se entende na missão de Deus, a gente quer contribuir de todas as formas. Porque a gente entende que Deus é um Deus que está em missão, Ele é um Deus que oferta. Mudem o assunto, certo? Não estou falando mais aqui de finanças. Deus é um Deus que se oferta. Então tudo que Ele tem, Ele se dá. E aí você começa a pensar sobre o que realmente é seu. O que você ainda considera seu. Porque o que o Evangelho faz no nosso coração é perceber que fazer aos poucos, porque nenhum de nós alcançou isso, e Deus eu acho que está tratando o tempo todo, é perceber que todas as coisas que Deus nos dá, servem como oferta para outras pessoas. Então você começa a perceber que o carro que você tem, não é para que você mostre para as outras pessoas o carro que você tem, mas que você utilize esse carro como oferta a Deus para, de alguma forma, abençoar a vida de outras
pessoas. O apartamento que você tem deve ser um objeto de bênção para a vida de outras pessoas. O apartamento que você tem não deveria servir simplesmente para dizer onde você mora. Ah, eu moro ali. Ou até mesmo você se vitimizar e dizer, ah, eu moro longe só. Não importa onde você mora simplesmente, mas o que você está fazendo onde você mora. Porque se Deus é um Deus em missão, e nós precisamos entender o resgate da imagem e semelhança dele, nós precisamos estar em missão onde estamos. Então a diferença não é que apartamento você tem, mas o quanto a porta do seu apartamento está aberta para ser usada como uma casa de bênção para a vida das pessoas. Porque se a porta está fechada, de que vale? E eu sei, cada um aqui tem uma dificuldade maior e menor em relação a isso, mas a intenção é que o Evangelho abra a nossa caminhada de restauração para pouco a pouco entendermos que tudo que Deus nos dá faz parte de uma missão. Tudo o que temos faz parte de uma missão. E que mesmo que a gente se ache já comprometido, Deus quer conquistar ainda mais o nosso coração, a ponto das pessoas, a gente tem falado muito isso lá na igreja, a ponto das pessoas se escandalizarem com a nossa generosidade, a ponto das pessoas entenderem que a gente entende tanto que Deus é um Deus em missão, que o estilo de vida que a gente deve viver é um estilo missional, que as pessoas se escandalizem, que você tenha uma amiga que marcou com você algo na sexta-feira à tarde, e aí você, por algum motivo, cancele, explicando por que você cancelou, talvez porque você precisava ajudar alguém da sua igreja de uma forma tremenda. Ou então alguém te chamou de última hora para tomar um café e você vai em algum momento dizer, olha, eu não posso ir não, porque eu estou sem carro hoje, porque eu emprestei o meu carro, ele estava na garagem, estava inútil, eu emprestei o meu carro para fulaninho, para que fulaninho pudesse resolver a vida dele, porque esse carro não é meu. Então quando você, e já disse, sabe, não lembro quem foi, que disse assim, você só tem as coisas a partir do momento que você as pode dar. Enquanto você não as pode usar para o outro, significa que você ainda não as tem, você ainda sente falta delas. Você é tão apegado a elas que você ainda sente falta. Ela ainda não é seu ainda. Porque se fosse seu, você consegue emprestar. A gente só consegue emprestar as coisas que são nossas. E as coisas que você não consegue emprestar, é porque você tem uma carência tão grande daquilo, que aquilo ainda nem se tornou seu, talvez. Então a gente entender esse movimento que Deus quer fazer na nossa vida, para entender toda a nossa vida como sendo em missão. A igreja passa a entender que o chamado dela não é simplesmente alcançar as pessoas, mas encarnar Jesus Cristo na nossa própria vida, para que as pessoas tenham um encontro, ao se encontrarem comigo, elas tenham um encontro com Cristo. Recebi recentemente uma pergunta de um pastor, amigo de Manaus, sobre, Rodrigo, como é que você está fazendo para trazer pessoas para a sua igreja? Como é que você está fazendo para alcançar as pessoas para a sua igreja, para elas virem para o culto? Eu disse, rapaz, a minha crise tem sido muito maior em tentar entender como é que eu faço os irmãos que estão na minha igreja alcançarem as pessoas nos ritmos do seu dia a dia. Porque pode ser muito bem que elas entrem por essa porta e saiam. Se eu não engajar a própria igreja a se entender em missão, aqueles irmãos que vão entrar por essa porta aqui não vão ter importância para a própria igreja. Então a gente pensar enquanto igreja em estar em missão faz total diferença, porque a gente muda o foco. Isso foi uma coisa que a gente discutiu lá no comecinho da igreja, desde quando a gente estava ainda sem ter culto na casa. A gente decidiu que a gente não quer ter eventos atrativos. A gente quer mudar o foco de ter eventos atrativos para ter comunidades atrativas. Que as pessoas se impactem, não por aquilo que a gente faz enquanto programação,
E a gente pode fazer qualquer tipo de programação. Se você for lá na igreja, você vai ver que está tudo arrumadinho, a gente se preocupa com estética, mas aquilo ali não é o importante. O importante é o quanto a comunidade está sendo impactante. A gente precisa tornar e mudar dos eventos para a comunidade que é atrativa, porque os eventos nunca serão o que as pessoas esperam. Se a gente começar a criar aqui eventos, e aí você começa a avaliar, poxa, como é que foi a música, como é que foi a pregação, como é que foi o tempo de aviso. Se a gente começa a avaliar isso, a gente cria simplesmente um programa para consumidores se entreterem. E não é esta a identidade da gente estar aqui hoje. A gente veio para cá para se encontrar. E em se encontrando, se alegrar, porque viemos para nos encontrar para adorar o mesmo Deus. Você pode ter o seu tempo de adoração em casa, isso é muito bom. Mas aquilo ali faz parte de um momento isolado, que é seu. Que alegria é a gente se encontrar aqui, num espaço, para juntos fazermos aquilo que fazemos no nosso quarto em oração. A gente dizer, poxa, aquela pessoa adora o mesmo Deus, aquela pessoa também é enviada, aquela pessoa também é enviada, e Deus tem uma missão para aquela pessoa. E aquela pessoa está em angústia com a missão que Deus me deu, mas aquela pessoa também tem uma missão. Que bom a gente estar aqui hoje adorando ao mesmo Deus que nos enviou. Ainda é possível fazer uma igreja crescer tendo experiência melhor de igreja. Você produz coisas que acontecem no âmbito dentro do prédio que podem atrair mais ou não. Mas a igreja não é sobre isso, porque a igreja não é sobre programa. A igreja é sobre vida transformada. E testemunho de vida. E testemunho de vida não é cartela de presença. Testemunho de vida é um coração transformado. Não é pela quantidade de vezes que a gente vem para a EBD, pelo culto. Isso aí é o mínimo. A gente às vezes seta a barra, né? A gente coloca o nível muito embaixo. E a gente começa a se olhar dizendo, poxa, a pessoa está vindo para a igreja, a pessoa... Rapaz, Jesus vai falar, ó, a justiça de vocês deve superar em muito a dos fariseus. A gente começa a avaliar quem está se relacionando com Deus pela obediência. O sinal que a gente às vezes avalia quem está se relacionando com Deus é ser uma pessoa que tem uma cara de obediente. E o sinal da relação com Deus não é a obediência. A obediência é uma consequência, mas ela é uma consequência rasa. O sinal de um relacionamento com Deus é um coração quebrantado, contrito e arrependido, que gera misericórdia e obediência. Você pode muito bem ser obediente, tendo um coração completamente distante de Deus. A gente está estudando isso lá na igreja nesse momento. A gente está passando por uma série, que é uma série sobre o livro de Jonas. E Jonas conta a história de alguém que foi completamente desobediente, e Deus chamou a atenção de um modo peculiar, né? Deus foi buscar de um modo peculiar e tratar a vida de Jonas, no momento que ele estava sendo desobediente. E logo em seguida, Jonas tem uma mudança de direção. E ele vai para onde ele deveria ir. E ele obedece. Mas o final do livro de Jonas vai mostrar que ao mesmo tempo que Jonas estava distante de Deus, sendo desobediente, Jonas estava distante do coração de Deus, sendo obediente. O final do texto de Jonas é: Jonas, você ainda não entendeu meu coração? Como é que eu, sendo Deus que sou, se você me conhecesse, saberia que o meu coração padeceria por essa cidade, que tem tantas pessoas que precisam me ouvir? Então, a obediência não é esse sinal, mas a misericórdia, entender quem Deus está dando para mim enquanto missão. E isso vai gerar obediência, mas é o mínimo. A obediência é o mínimo, e muitas vezes a gente trata como o máximo. O que Deus nos dá, então, em Cristo Jesus, é uma família alternativa. Uma família e um projeto de família alternativo àquilo que as pessoas esperam. As famílias que vão abençoar a terra. É uma comunidade alternativa que forma-se a partir de relacionamento profundo com o próprio Deus. Portanto, apesar de
entender a realidade ao nosso redor e entender o nosso chamado de transformar essas realidades, ou seja, a gente vive num país onde a gente tem bolsões de miséria, onde o núcleo desse bolsão de miséria é um bolsão de riqueza, muito grande. Nosso bairro está aí para provar isso. E há necessidade de, entendendo a missão, transformar as realidades que estão ao nosso redor. O compromisso de transformação da justiça social para a igreja, ele é claro, mas ele é muito raso. Às vezes eu vejo discussões teológicas, e eu sei porque vocês passeiam pela internet aí, a internet está cheia disso. Eu vejo discussões teológicas de um lado, conservadores tratando a necessidade da moral e do apreço pela ortodoxia, pela teologia e pela doutrina muito correta, e um desprezo pela atuação social muito grande, porque aquilo ali é trabalho de ONG, aquilo ali é trabalho de outra coisa, não deve ser trabalho da igreja, mexer com social. Meu amigo, se tem um pobre do meu lado, e Deus mexe no meu coração, e me converte, e eu continuo cego para esse pobre, eu não sei o que é que Jesus fez no meu coração. E o próprio Jesus diz, como é que você enxerga esses seus irmãos e não se compadece deles? Parece que você não entendeu. O próprio João vai dizer lá, se você não ama o irmão a quem você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus a quem você não vê? Por um outro lado, você tem pessoas que, a injustiça, o pecado estrutural, isso aqui tem que ter a transformação social mesmo, a igreja é muito irrelevante e tal, e se esquecem que o foco e a missão da igreja não está em transformar realidades, mas transformar vidas. O problema do mundo não tem a ver com a pobreza do mundo, simplesmente. A pobreza do mundo é uma consequência do problema real do mundo. E o problema real do mundo se chama pecado. O pecado é o que faz com que o mundo haja com essa desarmonia. E a pessoa diz, não, a igreja tem que buscar. Eu disse, olha, eu já disse aqui, os países mais ricos continuam com problemas da quantidade de taxa de suicídio. Mais do que isso, estava refletindo esses dias, pensando que você pode resolver toda a pobreza do mundo. Ainda vai haver um marido e uma esposa gritando um com o outro dentro de casa e a injustiça sendo gerada no coração dos filhos. O problema do mundo se chama pecado, e o que ele precisa é ter um encontro pessoal com Jesus. E aí, há pessoas que hoje teologicamente acham que estão sendo iluminadas, né? Estão assim, sendo agora acordando, dizendo, não, esse negócio de pecado é uma coisa inventada. É muito óbvio que o pecado age como uma força desde a queda em toda a humanidade. É tanto que os problemas que a gente tem hoje na sociedade são os mesmos problemas que havia na Mesopotâmia, que havia no Egito, a concentração de renda, a desigualdade social, a necessidade de um acúmulo de poder e de riqueza. É a mesma coisa da natureza humana, mesmo tendo avançado tudo isso até agora. E mais, você enxerga, você vai aqui para o departamento infantil, passe lá uma meia horinha e você vai ver as primeiras palavras que as crianças aprendem sendo manifestadas ali. É meu, não e me dá. É uma força que tem por trás, uma força egoística, que reina e paira sobre o nosso redor o tempo inteiro, desde o berço. Então o problema do mundo está em encontrar esse Deus em missão. Não simplesmente mudar um estilo de vida. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender, e em mudando o estilo de vida, meu olho deve estar para quem está passando mais necessidade. Eu me lembro de estar comentando essa semana num curso de plantadores de igrejas, que estava lá em João Pessoa, sobre um evento que a gente teve essa semana. Tivemos a alegria, inclusive, de ter nossa irmã Deise aqui também lá, foi muito bom a alegria de vê-la. E eu fui questionado sobre esse evento, por alguns pastores que ali estavam, porque esse evento ele estava tratando da violência contra a mulher. Um grupo do bairro, onde a igreja Batista Mosaico está plantada, um grupo do bairro veio à procura da igreja e disse, olha, teve uma pessoa da área de justiça, da área de direito, que veio me procurar e falar de um evento que a gente podia estar tratando aí perto do Dia da Mulher, sobre
violência contra a mulher. E na hora que ela estava conversando comigo, eu lembrei da Igreja Batista Mosaico. E disse, nossa, isso aqui tem a cara da gente colocar lá naquele espaço, acho que ia ser muito bom a gente estar lá. E na hora eu pensei, rapaz, esse não vai ser um evento realizado pela igreja, eu não vou ter voz nesse evento, não vai ter nenhum pastor falando nesse evento. E aí, o que é que eu faço? E a gente, lógico, conversando e sentando, dizendo, ó, isso aqui, a gente acredita sobre a mensagem do Evangelho dessa forma, então, pautas misturadas a gente não vai aceitar no meio dessa caminhada de vocês. Se quer falar sobre violência contra a mulher, você fala sobre violência contra a mulher. Não invente de enfiar pauta aí no meio desse negócio a mais, não. E aí a gente conversou, teve uma conversa muito legal lá com o pessoal que estava organizando, e eu fui questionado nessa semana, durante esse curso. A pessoa disse, mas Rodrigo, quem mais tem para falar sobre esse assunto é Jesus. Você acha que Jesus não tem nada para falar? Eu disse, eu acredito. Mas não sou eu que estou organizando esse evento, eu não fui chamado para falar lá. Se Deus quiser, eu vou ter uma palhinha lá, alguém me disse, só para eu dar umas boas-vindas, e se isso for me dado, para mim vai ser uma alegria muito grande, porque eu vou poder falar do Deus de justiça. A gente está falando de um Deus que é justiça, e que a gente precisa encarnar essa justiça. Mas eu entendo também que a missão, e encontrar o coração daquelas pessoas é arriscado. E se a gente não se arriscar na missão, parece que, poxa, imagine que um evento como esse desse todo errado. Eu me lembro, é um risco. Pudesse ter sido falado outras coisas. Eu ia repensar mais na frente sobre o que fazer de novo. Mas muitas vezes a gente não se engaja na missão e não se engaja com pessoas ao redor, com medo do que vai acontecer. E ao ser questionado, eu disse, rapaz, eu espero, e eu sei que eu estou abrindo portas para pessoas que eu não conheço. Mas eu estou entendendo a necessidade do tema ser falado aqui na igreja. E aí voltei de viagem, fui direto para o encontro, e que alegria poder saber que foi me dada a palavra, para poder dar boas-vindas, e lógico, eu vim falar de um Deus que é justiça, e mais do que isso, de a gente entender que aquele ambiente ali não é sagrado. É importante a gente entender, esse ambiente aqui não é sagrado. Ele se torna sagrado porque a gente está reunido aqui. Então ele se torna igreja porque a igreja escolheu se reunir aqui. Esse ambiente aqui não é sagrado. Isso não é evangelho. Falar esse ambiente é sagrado se chama sinagoga, judaísmo, outra coisa. Justamente porque há uma sociedade que não entende que todos os lugares onde a gente pisa é sagrado, é que tem gente em casa batendo na esposa. Porque ali é o seu espaço. Ali não é sagrado. Se houvesse um entendimento de que todo lugar onde a gente pisa é sagrado, em todo lugar a gente estava em missão. E estava pensando duas vezes a forma como agir. E poder falar isso para uma comunidade do bairro, para mim foi especial. Mas mais do que isso, entender que às vezes você precisa servir sem falar muito para ser ouvido. Porque ao me sentar, a primeira coisa que aconteceu foi o maior articulador do bairro, lá da associação do bairro, pegou o microfone e foi agradecer aos patrocinadores. Foi um evento muito legal, foram vários juízes e juízas, gente do Instituto Maria da Penha, falar lá. E a primeira coisa que o rapaz, que é o articulador do bairro, falou foi: eu queria agradecer aos patrocinadores e queria agradecer à Igreja Mosaico, que tem sido uma diferença para esse bairro. Nossa, naquela hora eu vi gente que não partilha daquilo que estamos fazendo e da missão, entendendo o Deus que nos enviou a eles, e entendendo aquilo que Deus faz através da nossa vida para com eles. Talvez as pessoas no seu trabalho deveriam agradecer. Muito obrigado, porque o João, o Pedro, o Tiago, a Maria, a Roberta, muito obrigado, Deus, porque faz diferença eles estarem aqui, porque somos enviados. A comunidade não é em si o objetivo, não é o objetivo em si. A comunidade é aquilo que aponta para o Deus, que é o alvo central. A restauração da nossa vida vai durar uma vida toda. E entender cada vez mais e ser confrontado com a missão de Deus para nós, e a necessidade de compartilhar, vai fazer com que cada vez mais a gente se empenhe nesse processo. Nossa vida não é
resolvida. Óbvio, recebi estava num treinamento esses dias também, a pessoa estava lembrando lá que, lógico, a gente tem a entrega da nossa vida para Deus. Uma vez. Entregamos nossa vida para Deus, no seu altar. Uma vez. Isso a gente chama de conversão. Porém, as nossas vontades precisam ser entregues todos os dias. Precisamos entregar cada vez mais nossas vontades a Deus, porque entendemos que Deus nos chamou para algo. Ele quer nos usar para o nosso próprio privilégio. E assim entender, inclusive, que muitas vezes vamos abdicar das nossas necessidades por causa da missão. Que alegria é poder ver uma igreja que se preocupa com a próxima geração. Porque uma igreja que não se preocupa com a próxima geração não entende a sua própria missão, porque a sua missão são os seus gostos. Então, quando uma nova geração muda um pouco os seus gostos, não atende a minha geração. Porque o bom mesmo era na minha época, que acontecia isso. Se tem uma igreja que serve a si próprio, e essa igreja vai morrer. Porque a próxima geração não está sendo impactada por aquilo que a igreja vivencia. Porque aqueles da geração anterior não entenderam que parte da missão deles era ter a próxima geração por perto para mentorear e acompanhar. Aquilo que era no passado, em muitos casos, precisa ser entendido como o valor do princípio e não o valor da forma. As pessoas às vezes questionam, e aqui na igreja, mas agora a parede está dessa cor, aquilo ali mudou desse jeito, entra lá na mosaica, pastor, eu escutei essa semana, eu não entro em igreja que tem parede preta. Eu disse, nunca vai entrar na mosaica, mas não sabe ela por que lá na igreja o teto é pintado de preto. Se você não sabe, meu irmão, e você vê um bocado de igreja mais recente, com o teto pintado de preto, não é por escolha estética não, é porque esconde é mais barato. Se você for fazer uma reforma no negócio todo aqui, você vai gastar muito dinheiro. Se você pinta de preto, não dá para ver nada. Então assim, por economia, a gente pintou tudo de preto lá. Então às vezes a gente está preocupado com a forma do negócio, e não entende o cerne da caminhada com Deus. E a gente não se preocupa em entender que muitas vezes as formas precisam ser abdicadas para que a gente se apegue aos princípios e passe eles para a próxima geração. Algumas reuniões de instâncias altas, de estruturas denominacionais que tenho ido, têm me causado tristeza. Não pela forma como elas acontecem, mas por ver a ausência de pessoas, inclusive da minha idade. Olha que eu não sou mais tão novo não. De ver que eu sou a pessoa mais nova numa reunião, eu disse, o que vai acontecer com isso aqui? Entender que somos chamados, não para os nossos gostos, mas somos chamados para capacitar, treinar e nos derramar como oferta, da mesma forma que o nosso Deus fez isso por nós, pelos outros. Nos preocupando com a próxima geração, está lá em Deuteronômio 4:9. Finalizo então, trazendo à tona uma verdade sobre o Deus em missão. Porque entender que a cruz de Cristo, já foi falado por um teólogo brasileiro, a cruz de Cristo, ela não veio depois da queda. A gente tende a analisar a história da criação, queda, restauração, redenção. A gente tende a ver isso aí como sendo sequencial simplesmente. E a gente enxerga como gente que está imersa no tempo. Deus está para além do tempo. Ele é maior do que o próprio tempo. Então não foi, poxa, Deus criou o mundo, aí estava lá Adão e Eva, e aí teve a queda. E aí Deus disse, nossa, deu tudo errado, e agora o que é que eu vou fazer? Ficou aperreado uma tarde toda lá, e disse, o que é que eu faço? Deixa eu ver aqui, vai tocando a história aí, vamos ver o que dá. Aí disse, já sei, vamos mandar Cristo. Aí de um dia para o outro, pronto, Cristo vai estar lá. Não, você vai ver que em Gênesis 3, já vai falar lá, disse, vai ter aquele que vai pisar
a cabeça da serpente. A semente vai acontecer lá. O que eu quero que você entenda é que a cruz de Jesus Cristo, ela veio, a frase que é costumeiramente falada é o haja cruz, veio antes do haja luz. Antes mesmo da criação do mundo, já houve o cálculo do que ia ser necessário para ter a criação em amor. A decisão da oferta de Deus não veio porque deu errado simplesmente. Deus é um Deus que se oferta. E o motivo, o motivo da nossa própria existência e da criação do mundo foi o próprio amor. Um Deus perfeito vai criar algo que é imperfeito. E o custo disso vai ser a entrega. E mesmo assim, desde o início, a gente entende que a história desse mundo é a história da redenção e da proclamação de um Deus que é amor por esse mundo. Você vai perceber a história de Israel, o povo fugindo de Deus e Deus indo atrás do povo. O tempo todo, o povo fugindo de Deus e Deus indo atrás do povo. Várias imagens de uma oferta, uma entrega e um sacrifício por aquele que é de fora. Uma das personagens principais da Bíblia está lá de fora, Ruth, sendo aquela que transmite e tem acesso à verdade do que e de quem Deus é. E a gente vê um povo judeu escandalizado, porque os gentios estavam falando de quem Deus é. O espanto que os judeus estavam tendo ali era: Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus em missão. Deus está em missão desde sempre, porque Ele é um Deus que traduz a relação na oferta. Deus não criou a nós por causa de necessidade. A Trindade era satisfeita e plena em si mesmo. Deus é completo em si. Ele não precisava disso. E você entender esse ponto faz com que a gente tenha um enxergar até melhor sobre a Trindade, que é muito complexo, né? Não tem como se entender, mas a necessidade da existência da própria Trindade é porque desde o início já havia relacionamento. Desde o início de tudo já havia relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E amor exige entrega. Então na Trindade a gente encontra um dando glória ao outro o tempo inteiro e eternamente. Deus é o Deus da entrega. Deus é o Deus da oferta. E a missão de Deus passa pela oferta da sua própria vida. Deus é um Deus que se entrega. Então a criação veio a trazer para nós o entendimento de que não fomos criados por necessidade de Deus. Deus não precisava que pessoas o adorassem. Ele disse: está faltando adorador aqui, vou criar. Ele era perfeito nele mesmo. Ao entender que a relação na Trindade já era perfeita, ele disse: então por que ele criou? Porque a natureza dele é amor. Somos fruto como criação do seu amor. E somos fruto como resgate do seu amor. E somos enviados em missão pelo seu próprio amor. O porquê que a gente faz missão é porque Deus é amor. O porquê que a gente faz missão, o porquê que a igreja tem que entender o papel de missão, é porque Deus é amor. E partilhamos da sua natureza. Isso deve ser parte da nossa identidade. Entender-se então como missionário e que Deus tem uma missão para nós, faz com que a gente comece a reestruturar e pensar a nossa vida, porque leva uma restauração da vida toda. Quais são as rotinas diárias então que a gente pode entender? Porque eu me lembro que no seminário, alguém dizia assim: missionário é alguém que participa de uma missão transcultural. Eu não sei você, mas toda a relação que eu tenho é transcultural. Seu casamento deve ser tão transcultural quanto o meu. Porque o jeito que a minha mulher foi criada é totalmente diferente do meu. A cabeça da gente, ó, aqui. Exige amor, exige discernimento do evangelho, exige compaixão com o outro para que ela me ature. Demais. Pense numa missão para ela. Todos os nossos encontros, você vai para a porta do lado, o sul é tão transcultural, o seu vizinho, que muito dificilmente algum de nós aqui tem uma relação muito próxima com aquele ali. É uma transposição de uma barreira enorme.
Aí disse, Rodrigo, mas você está desmerecendo os missionários. De forma nenhuma. A gente volta para o começo. Porque quando a gente passa por alguma coisa, a gente entende o que o outro está sofrendo. Quanto mais você se entender como um missionário de Deus aqui, mais você vai ter um coração quebrantado por aquele cara que está lá sozinho, sem ninguém dizer eu estou orando por você, sem passando o dia todo pensando como alcançar a vida das pessoas, no meio de um deserto às vezes, no meio de uma sociedade completamente que rejeita aquilo que ele entende como missão. Quanto mais você entender a sua missão, mais você vai ter apreço pela missão deles. Agora, com quanto você ficar pagando a missão para os outros cumprir, você nunca vai entender o coração de um Deus que é missionário. Eu te convido então a repensar rotinas diárias, como brincar com a criança, o seu próprio trabalho, a forma que você leva o cachorro para passear. Quais são as pessoas que você leva consigo? Você já chamou alguém para passear com um cachorro? Outra pessoa que tem cachorro no seu prédio, que você já bateu e disse, vamos passear junto com o cachorro? E aí você começa a entender que ali você está numa missão. Você não precisa criar uma agenda nova. Eita, vou ter que separar um dia. O que é que você já faz que você pode entender que você está em missão nessa cidade? Porque Deus te colocou aqui como um missionário, para compartilhar. Na sua semana, quais são os seriados, academias, feira, uma própria corrida, que pudesse envolver pessoas que não conhecem a Deus? Quais são passeadas aí no mês? Talvez uma ida no cinema, viagens, cortar o cabelo, que você podia também envolver outras pessoas. Nos nossos aniversários, quantas pessoas têm sido convidadas que não conhecem o amor de Deus e podiam estar se relacionando conosco e com a comunidade enviada? Que a gente possa entender que nós fomos alvo de um Deus que nos alcançou por sua própria missão e que nos convida a ser parte não só da missão, mas da identidade dele como um Deus missionário. Então compartilhar não é algo que a gente tem que fazer, é algo que faz parte de quem a gente é. Compartilhar está no cerne de quem somos. Nós não temos para nós temos para compartilhar. A gente passou agora há pouco por uma tragédia, não sei se eu já compartilhei isso aqui, de Brumadinho, né? E eu estava ouvindo um pastor falar sobre os desígnios econômicos dessa tragédia. Algo muito triste e que faz como a gente percebe que a economia não gira a partir de um Deus que é missão. Ela não gira a partir de um Deus que é oferta. Quem está no meio dos negócios vai entender um pouco melhor. Normalmente a gente tem dentro do balanço lá aquilo que é ativo e o que é passivo. E o que é ativo, loucamente é imobiliado, né? Imobilizado. Normalmente as empresas têm um ativo imobilizado e um passivo trabalhista. Aquilo que é passivo, que é gasto, se considera como sendo o trabalhista. E aquilo que é ativo, a gente tem imobilizado. Isso opera numa perspectiva completamente oposta de um Deus que trata conosco como se ofertando na relação para conosco. A gente teria uma economia muito mais viva e aposto eu, muito mais lucro, inclusive, quando as pessoas que gerem, não só o país, mas todas as partes das empresas, e eu sei que tem alguns aqui no meio disso, começassem a tratar os trabalhistas como ativo e o imobiliado como passivo, porque está parado. A tragédia foi uma representação completa disso, aquilo que se tem de mais bem, de gestão intelectual, de pessoas ali formadas durante anos, com conhecimento a respeito da empresa, foram por um buraco. Aquilo que a empresa tinha de maior bem, era tratado como passivo, porque o restaurante estava mesmo no caminho da lama. E aquilo que era ativo estava sendo tratado como imobilizado, porque tem que ficar parado, é o meu carro, minha casa. Que a gente possa entender que o Deus de oferta faz com que a nossa identidade seja compartilhar. E que a nossa própria vida seja um verbo de amor. Entendendo que as pessoas têm valor. E aquilo que está parado lá em casa, ou que está estacionado aí na rua, é para compartilhar. Amém? Obrigado, Senhor Deus, porque Tu compartilhaste a Tua vida, Tu compartilhaste a abertura de se relacionar contigo, Senhor Deus, em Tua essência. Obrigado porque a Tua justiça nos convida a sermos mais compassivos com os outros, mas entendermos que a fonte
de problema nesse mundo é o pecado, Senhor Deus. É não entender quem Tu és, Senhor Deus. É não entender que podemos estar diante do Senhor, alegres pela Tua misericórdia, Senhor Deus, mas sentindo o privilégio de participar da Tua missão, Pai. Nos ajuda a entender, a sermos e termos um estilo de vida missional, Senhor Deus. A entender que missões, Senhor Deus, é algo que faz parte da nossa essência, faz parte da essência da igreja, não é algo que a gente faz simplesmente. Nos ajuda a entender cada vez mais, Senhor Deus, o que foi aquele sacrifício na cruz por nós, Senhor Jesus. E nos liberta de achar que vamos perder por compartilhar. Nos liberta disso, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.